Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia. Hoje a nossa aula é um assunto de neuroanatomia, onde nós vamos falar sobre o diencéfalo, mais precisamente sobre o tálamo e suas conexões. Quando nós observamos o diencéfalo, nós observamos que o diencéfalo ele é uma região do encéfalo e ele vai apresentar então quatro partes, né? Nós temos ali o tálamo, que é a parte central, né? Tem uma característica específica que nós vamos ver mais à frente. Nós temos o hipotálamo, nós temos o epitálamo e nós temos o subtálamo. O que nós vamos trabalhar hoje é o tálamo. Então, esta aula de diencéfalo ela vai ser dividida em três partes, onde nós vamos, né, estar trabalhando aí. A primeira parte, que é o tálamo e as suas conexões. A segunda parte, que é sobre o hipotálamo. E a terceira parte, que é sobre o epitálamo. O subtálamo eu vou trabalhar junto quando nós formos falar sobre, né, na videoaula, de núcleos da base. Porque o subtálamo está relacionado com os núcleos da base, que controlam aí os movimentos voluntários. Então, aqui nesta imagem, nós podemos observar aqui, né, então, uma vista medial, né, do encéfalo. Foi feito um corte mediano e nós estamos observando uma vista interna. Então, nós temos aqui toda esta região, né, que é o diencéfalo. O tálamo, mais precisamente, que é a aula, né, o assunto desta videoaula, é esta parte central com aspecto ovalado. Né? Então, nós vamos trabalhar especificamente hoje sobre o tálamo. Só que dando uma revisada, né, e já informando quais as outras partes nós vamos trabalhar, né, nós temos aqui, posteriormente, o epitálamo, né, que apresenta uma estrutura muito importante, aqui a glândula pineal. E nós temos aqui, né, abaixo do sulco subtalâmico, né? Então nós temos aqui o sulco subtalâmico, hipotalâmico, né? Desculpa. Abaixo do sulco hipotalâmico nós temos então o hipotálamo. Tudo bem? Só que o hipotálamo e o epitálamo será numa próxima videoaula, como também a parte do subtálamo, né? Não entrando aqui na parte do mesencéfalo. Né? Então, nós temos aqui o subtálamo, que também será um conteúdo onde nós vamos trabalhar junto com os núcleos da base. Né? Então, aqui, esta imagem é só para mostrarmos, né, as três partes aí do diencéfalo. Outra coisa que é interessante nós sabermos aqui do diencéfalo, que o diencéfalo ele é par, ou seja, existe um diencéfalo direito e um diencéfalo esquerdo. Consequentemente, existe o hipotálamo direito e esquerdo, o tálamo direito e esquerdo, né? O epitálamo direito e esquerdo e somente uma única glândula, né, pineal. O que nós temos que observar? Que internamente no diencéfalo, né, entre os dois diencéfalos, existe uma cavidade que é chamada terceiro ventrículo. Né? Aqui nós temos então aqui, ó, no telencéfalo, né, o ventrículo lateral, né, onde nós temos dois também, né, o ventrículo lateral direito e esquerdo, e ele apresenta uma comunicação, né, através aqui, né, do forame interventricular, ou também chamado forame de Monro, né, é um nome antigo. E aí nós temos então internamente, né, aqui no diencéfalo, uma cavidade que é o terceiro ventrículo. Né? Como o terceiro ventrículo ele é uma cavidade, ele vai apresentar essa estrutura aqui superior, que é chamado plexo corioide. Tá? Esse plexo corioide é o que vai estar produzindo, então, o líquido céfalo-raquidiano, ou também conhecido como somente líquor. Tá? Então, essa estrutura é o plexo corioide. Tudo bem? E aí nós estamos vendo também aqui, ó, essa estrutura, né, uma coloração um pouco mais clara, né, do que o restante do tálamo, que é a aderência intertalâmica. Nós vamos ver mais à frente que a aderência intertalâmica é uma conexão, né, de axônios que comunica, né, que conecta os dois tálamos, o tálamo direito com o tálamo esquerdo. Quando nós observamos o tálamo, então nós podemos observar o tálamo, né, de várias maneiras, né, em várias vistas. Nós podemos observar então o tálamo, como nós já observamos aqui, né, o tálamo numa vista interna, né, através de um corte mediano,
né, onde nós já vimos na imagem posterior. Nós podemos observar também o tálamo aqui, que está em verde, né, numa vista superior, através de um corte transverso. E num corte transverso também, né, um pouco mais aprofundado, nós podemos observar todo o tálamo aqui, ó, né? Então aqui nós podemos observar toda essa estrutura que é o tálamo, né? Então aqui do lado direito ela está um pouco mais dissecada, né? E do lado esquerdo ela ainda não está totalmente dissecada, né? Apresentando aqui também, né, o plexo corioide. E nós observamos que no meio existe um espaço, uma cavidade, que é o terceiro ventrículo, né? Então aqui nós podemos observar, né, todo o tálamo aqui, né, com a sua parte posterior, que nós vamos ver mais à frente, que é o pulvinar, com outros dois núcleos posteriores, que é o corpo geniculado medial e o lateral, né? E aí o que é interessante nós sabermos sobre o tálamo? O tálamo, ele funciona como uma estação de relé, ou seja, uma estação que retransmite as informações sensoriais, né? Não somente informações sensoriais, mas também informações motoras, como nós vamos ver mais à frente. Além disso, o tálamo ele vai fazer uma outra função, que é uma integração das informações viscerais, né? E além das informações sensoriais gerais, exceto o olfato. A informação do olfato é a única informação sensorial que não chega no tálamo. Ela já entra direto no córtex cerebral, né, numa área específica chamada lobo piriforme. Tá? Então lá vai ser a área específica do olfato. Então, exceto o olfato, todas as outras informações sensitivas, independente se são gerais, ou seja, somáticas ou viscerais, elas vão chegar então aqui no tálamo, em núcleos específicos, como nós veremos mais à frente. Além disso, o tálamo ele também participa do estado de alerta, né, através de alguns núcleos que existem aqui no tálamo, que garantem esta função de alerta cerebral. Ou seja, ela vai fazer uma ativação cortical, uma ativação cerebral, né, deixando então o sistema nervoso central do indivíduo em alerta. Participa também do processo da memória. Então, alguns núcleos aqui do tálamo vão estar participando de informações relacionadas à memória, não somente à memória, como também a emoções. Então, alguns núcleos do tálamo aqui participam também de informações relacionadas ao sistema límbico ou, mais precisamente, relacionadas às emoções. E também influencia o córtex motor. Ele exerce uma influência sobre o córtex motor. Tá? Então ele vai transmitir uma informação para o córtex motor, tanto o primário, quanto o pré-motor, quanto o suplementar, para que esses córtex motores possam realizar então os movimentos voluntários do corpo. Quando nós observamos então, né, o tálamo, nós podemos observar que ele vai ser formado por vários núcleos, né, separados entre si, mas interconectados, e cada núcleo apresenta sua correspondência no córtex cerebral, né? Como nós podemos observar essa imagem do tálamo, né, colorida e correspondendo então ao córtex cerebral, nós podemos observar o seguinte: existe um núcleo, né, dois núcleos, né, especificamente, no tálamo, que estão relacionados com a área somestésica, né, ali com o giro pós-central, área somestésica. Significa que então todas essas informações sensitivas, tanto somáticas quanto viscerais, vão vir através de vias, né, aferentes e vão chegar primeiramente então nesses dois núcleos aqui do tálamo. E esses núcleos do tálamo vão mandar essas informações para o seu córtex respectivo, né, que no caso será o córtex somestésico ou somatosensitivo. Existe um outro núcleo aqui relacionado com o córtex motor primário, um outro núcleo relacionado com o córtex pré-motor e suplementar. Existe um outro núcleo relacionado com o sistema límbico, né, ou as áreas, as estruturas relacionadas com as emoções. Existe um outro núcleo também, né, que vai estar relacionado com a área pré-frontal.
que está relacionado tanto com a memória, quanto com comportamentos, quanto com as informações emocionais. Outros núcleos, né, como o corpo geniculado medial relacionado, né, com o lateral, né, relacionado com a visão, o corpo geniculado medial relacionado com a audição, né, e outros núcleos que vão estar relacionados, né, como o pulvinar, aqui o posterior, e o lateral dorsal, relacionado então com áreas de associação, né, temporoparietal, associação secundária visual. Tá? Então nós podemos observar que o tálamo ele vai apresentar núcleos que vão estar relacionados com o córtex cerebral. Né? Como nós vamos ver mais à frente, alguns núcleos podem ser específicos, outros podem ser inespecíficos. Né? Então aí nós vamos analisar cada grupo, cada núcleo do tálamo, de acordo com a sua classificação funcional e de acordo também com as suas aferências, eferências e funções, né, relacionados então com o córtex cerebral. Quando nós observamos então o tálamo, né, como eu já comentei no primeiro slide, que o diencéfalo ele é par, ou seja, existe um diencéfalo direito e esquerdo, consequentemente vai existir um tálamo direito e um tálamo esquerdo. Para facilitar a memorização dos núcleos do tálamo, nós podemos, né, eu sempre passo para os meus alunos da seguinte maneira. Nós observamos que o tálamo ele vai apresentar uma estrutura de substância branca que ele tem o formato da letra Y. Né? Essa estrutura de substância branca é chamada lâmina medular interna. Essa lâmina medular interna, então, ela vai ser formada por axônios que vão estar conectando, né, os núcleos do tálamo entre si e também conectando os núcleos do tálamo com as áreas correspondentes do córtex cerebral. Então nós temos esse Y, que é a lâmina medular interna. A partir desse momento, nós podemos classificar, né, os grupos de núcleos no tálamo. Então nós temos aqui anteriormente, né, na bifurcação do Y, nós temos o núcleo anterior, que é o grupo anterior de núcleo do tálamo. Em azul aqui, né, nós temos o grupo medial, que vai ser formado por dois núcleos, né, que é o núcleo dorso medial e o da linha média. Lateralmente, a linha medular interna, a lâmina medular interna, nós temos um conjunto de núcleos que vão participar, ou que vão formar o grupo lateral, né, de núcleos do tálamo, que aí vai ser formado por vários núcleos, né? Como nós temos aqui, ó, o núcleo ventral anterior, o ventral lateral, o ventral intermédio, o ventral posterior lateral, o ventral posterior medial. Né? Depois nós vamos ter aqui também, né, o lateral posterior e o lateral dorsal. Então nós temos, né, sete núcleos aqui formando o grupo lateral. E depois nós temos um grupo posterior. Ó. Se nós acompanharmos então esta linha tracejada, nós vamos ter o grupo posterior de núcleos. Esse grupo posterior de núcleos ele vai ser formado por três núcleos. Este maior aqui, né, que é uma dilatação posterior, que é chamado núcleo pulvinar, e dois inferiores, né, que é o corpo geniculado medial, que está relacionado com a audição, e o corpo geniculado lateral, que está relacionado com a visão. Se nós observarmos, então, através de um corte, né, de um corte coronal, né, ou de um corte frontal, aqui no tálamo, tirarmos toda essa parte posterior, né, o grupo posterior de núcleos, nós podemos observar o quê? Nós podemos observar que aqui nós temos, né, ó, o ventral posterior, só que o ventral posterior, né, ó, ele vai ser dividido, né, ele vai ser formado por dois, né, núcleos, um que é lateral e outro que é medial. Ou podemos até dizer, né, um que é mais voltado para a parte externa, outro mais voltado para a parte interna, mas nós classificamos então como ventral posterior lateral e ventral posterior medial. Tudo bem? Então, o único grupo, né, ventral posterior, ele vai ter dois, o lateral e o medial. Aqui nós estamos, né, observando então o dorso mediano e o da linha média.
né? Nós estamos observando aqui o lateral, né, posterior, né, ó, lateral posterior, certo? E nós estamos observando também aqui uma partezinha aqui que sobrou, ó, do pulvinar, né? E nós observamos mais um outro núcleo lateralmente aqui, que está representado pela cor verde, que é o núcleo reticular. E o que nós observamos? O tálamo ele vai apresentar, além da linha da lâmina medular interna, ele vai apresentar uma lâmina medular externa. E após a lâmina medular externa é que nós temos o núcleo reticular. Outra característica que nós podemos observar, que é um outro grupo de núcleos, né, que nós podemos classificar no tálamo, são núcleos que ficam na lâmina medular interna. Então existem 3 núcleos aqui, sendo um que é maior e o mais importante, que é o centro mediano, né, centro mediano. E depois nós temos outros 2 núcleos aqui, né, que nós temos o parafascicular e um núcleo próprio da lâmina medular interna. Tá? Então esses núcleos, né, tanto o centro mediano quanto esses 2 menores, são chamados de núcleos intralaminares, tá? Porque eles estão dentro da lâmina medular interna. Então a partir de agora nós vamos começar a analisar o que? Cada núcleo, né? Qual a função de cada núcleo? E o que é importante, eu sempre passo para os meus alunos para que eles memorizem. Quando você for estudar um núcleo específico do tálamo, você tem que observar a aferência, ou seja, da onde que este núcleo específico está recebendo informações. A segunda coisa que o aluno tem que analisar, a eferência, para onde que este determinado núcleo está mandando a informação. E terceira característica, qual a função? Com qual função ele está relacionado? É uma função motora? É uma função sensitiva? É uma função emocional? É uma função de integração das informações? Então aí que o aluno ele tem que começar a analisar, né, de quem ele recebe, para onde ele manda e quais as suas funções básicas. Tá? Então aqui nós podemos, né, nesse slide, nós analisamos que o tálamo ele vai apresentar, então, 5 grupos, né? Então, o grupo anterior, o grupo lateral, o grupo medial, o grupo posterior e o grupo intralaminar. Quando nós classificamos, então, de acordo, né, nós podemos fazer algumas classificações referente aos núcleos, então, do tálamo. Nós podemos observar o seguinte: primeira característica, todos os núcleos do tálamo, exceto o reticular, que é este aqui, ó, né, que está lateral à lâmina medular externa. Então, todos os núcleos, exceto o reticular, vão projetar-se, ou seja, vão enviar informações para o córtex cerebral. Tá? Então, todos os núcleos, somente o reticular que não manda as informações para o córtex cerebral. Outra coisa que nós podemos analisar, né, uma outra característica dos núcleos do tálamo. Os núcleos do tálamo eles podem ser classificados quanto à sua funcionalidade. Ou eles são núcleos específicos, ou eles são núcleos inespecíficos. Por exemplo, quando nós observamos um núcleo específico, ele vai ter uma função específica, ele vai ter uma informação específica que vai chegar aqui neste núcleo, e ele vai ter uma área específica no córtex cerebral para onde ele vai mandar essa informação. Por exemplo, né? Então nós vamos dar um exemplo aqui, ó. O ventral posterior lateral e o ventral posterior medial, esses 2 núcleos são núcleos específicos, porque o lateral e o medial vão receber informações específicas de partes específicas do corpo e vão enviar essas informações para uma área específica do córtex cerebral, que é a área somestésica. Então, tem uma especificidade aí relacionando então esses núcleos do tálamo. Ele tem uma informação específica que chega aqui de uma parte específica do corpo, e ele tem uma área específica no córtex, aonde ele vai mandar essas informações, né? Não somente esses 2 núcleos, né? Como nós temos aqui também o ventral anterior, o ventral lateral, né? Então são núcleos específicos. Tem uma característica específica, se relaciona com uma informação específica.
Agora nós podemos ter núcleos inespecíficos, que são núcleos que se conectam a áreas corticais muito amplas. Então ele não tem uma área cortical específica para mandar. Ele pode mandar para 1, 2, 3 ou mais áreas corticais, certo? E ele também não está relacionado a uma única informação específica. Por exemplo, o núcleo anterior, né, do tálamo, ele está relacionado com informações relacionadas a emoções, memória e comportamento. Essas informações são informações muito inespecíficas. E as áreas corticais para onde o núcleo anterior vai mandar essas informações também são áreas inespecíficas, são áreas amplas no córtex cerebral, né? Não existe uma área específica aonde ele vai mandar essa informação da memória, por exemplo, porque a memória não fica exclusivamente em uma única área, né? Então aí nós temos então os núcleos inespecíficos. E eu coloquei aqui, né, já para facilitar o entendimento do aluno, né, em qual fileira que ele vai estar localizado, né? Então nós temos aqui a fileira dorsal do grupo lateral, né, como os núcleos anteriores, né, que então é o núcleo anterior, o núcleo medial, que é o dorso medial, e o da fileira dorsal, como por exemplo o lateral, né, o lateral posterior e o lateral dorsal. Tá? Então esses núcleos são núcleos inespecíficos. Tem outros núcleos também inespecíficos, né? Como por exemplo o pulvinar. O pulvinar também é um núcleo inespecífico, né? Em relação ao córtex cerebral. Uma outra classificação também, né, também funcional aí, nós temos então 3 tipos de núcleos. Nós temos núcleos de retransmissão, né, que simplesmente vão retransmitir essas informações para o córtex cerebral, como por exemplo aqui nós temos o corpo geniculado lateral, o medial, né, que estão relacionados com informação visual, informação auditiva, e vão retransmitir essas informações para o córtex cerebral. Então a função desses núcleos não é associar essas informações e dar um significado para elas, é simplesmente retransmitir para a sua área cortical específica. Tá? Então nós temos aí 5 núcleos que são de retransmissão. O geniculado medial, o geniculado lateral, o ventral posterior, né, tanto o lateral quanto o medial, o ventral anterior, né, e o ventral lateral. Tá? Então são núcleos de retransmissão. Só vão simplesmente retransmitir essas informações, né, para áreas específicas. Nós temos também núcleos de associação, que vão associar informações e vão manter, então, uma conexão recíproca com o córtex cerebral. Tanto eles mandam informações para o córtex, como também podem receber informações do córtex cerebral. Como nós temos aqui o pulvinar, né, o núcleo lateral, né, aqui nós temos aqui o lateral posterior e o lateral dorsal. Nós temos aqui o mediano, né, que é o dorso mediano, e o anterior. Então, eles são núcleos de associação, eles vão associar informações, né? Então, eles vão manter conexões recíprocas, né, com o córtex cerebral. Tanto recebem quanto enviam novamente para o córtex cerebral. E nós temos os núcleos de condução difusa, ou seja, eles vão mandar informações não somente para o córtex cerebral, mas agora eles vão começar a mandar informações também para estruturas subcorticais, como núcleos da base, hipotálamo, substância septal, né, ou núcleos septais, né, formação reticular e assim por diante, né? Então nós temos aí uma condução difusa. Além de mandarem para o córtex cerebral, mandam também para outras estruturas subcorticais. Os núcleos de condução difusa são 3: centro mediano, o anterior, né, e o dorso mediano, né? Ok? Então, esses núcleos, por exemplo, o dorso mediano e o anterior, além de serem de associação, eles também podem ser de condução difusa. E, ao mesmo tempo, podem ser classificados como núcleos inespecíficos. Tá? Então, vejam que os núcleos de retransmissão são núcleos específicos. Os núcleos de associação e de condução difusa são inespecíficos.
Então aqui fica fácil para o aluno memorizar então as funções dos núcleos talâmicos. Agora então vamos começar a analisar cada núcleo, né, especificamente. Vamos começar primeiro com os núcleos do grupo intralaminar. Como eu comentei, né, existem vários núcleos, né, como nós temos aí o centro mediano, que é o maior de todos, e depois nós temos também o parafascicular, só que o mais importante ali é o centro mediano. Este núcleo centro-mediano, ele vai receber informações tanto, né, do cerebelo, relacionado a movimentos involuntários, né, e a parte de coordenação motora, recebe informações também da formação reticular, né, que recebe informações, né, teoricamente, todas as informações sensitivas, tanto elas vindas, né, da medula espinal, quanto vindas através de nervos cranianos. Então, essas informações, né, que vêm por nervos espinais ou nervos cranianos, emitem ramos colaterais para a formação reticular e vão acabar ativando a formação reticular. Essa formação reticular e o cerebelo, bem como as próprias informações dos tratos, né, espinotalâmico, trigêmino-talâmico, vão chegar aqui e vão ativar este núcleo centro-mediano. O núcleo centro-mediano vai mandar informações para onde? Ele vai mandar informações tanto para os núcleos da base, né, que é o núcleo caudado e o putamen, e consequentemente acabam, né, mandando para o globo pálido lateral e depois pálido medial, e este pálido medial manda informações para o córtex motor, e tanto também vão mandar informações para todo o córtex cerebral. Então, a função deste núcleo centro-mediano é uma ativação cerebral como um todo. Né? Então, ele vai influenciar o córtex cerebral, né? Tanto pelo tronco encefálico, também vai mandar informações para a medula espinal. Né? Então, a função deste núcleo é ativar o sistema nervoso central. E ativando o sistema nervoso central, consequentemente, ativa-se ações, às vezes involuntárias ou às vezes voluntárias. Né? Então, aqui nós podemos dar dois exemplos. Primeiro, se o indivíduo estiver dormindo, né? Não importa o horário, está dormindo, e ele simplesmente escuta lá um barulho. Ele vai acordar assustado, né? Ele vai acordar com o coração acelerado, porque vai se conectar, né? Essa informação vai para todo o córtex cerebral, incluindo, né, não só o córtex cerebral, como também ali o hipotálamo, né, que vai desencadear toda uma alteração fisiológica, como uma reação de medo e de defesa, né, através do sistema nervoso autônomo, simpático, como também ele vai ativar então o córtex cerebral, vai ativar o corpo estriado, né, os núcleos da base. Então a pessoa ela vai acordar assustada, trêmula e geralmente com movimentos espasmáticos, né? Então movimentos involuntários, certo? Ou, por exemplo, o indivíduo está acordado e está prestando atenção em uma determinada informação. Só que quando alguém chama ele, né, chama a atenção deste indivíduo, ele volta-se então essa informação para este indivíduo. Então essa informação de uma outra pessoa chamando ela vai entrar aqui no centro mediano, o centro mediano vai ativar o córtex cerebral, todo o meu sistema nervoso central, não somente o córtex, fazendo com que todo o meu sistema nervoso central volte a atenção agora para esta outra informação que está chegando, né, para o indivíduo. Tá, ok? Então, esta ativação cerebral não é somente em indivíduos que estão dormindo, e sim há 24 horas por dia. Tá? Então, nós mantemos o nosso cérebro ativado, né, em sistema de alerta, graças a este núcleo que é o centro mediano. E através desta ativação cerebral é que as outras áreas cerebrais
podem estar aptas, então, agora a receber as informações específicas, como visual, auditiva, somestésica, gustativa, olfatória, emocional, memória, comportamentos, tá? Então, tudo graças a este centro mediano e o parafascicular, que são núcleos intralaminares. O segundo grupo de núcleos que nós vamos estudar agora é do grupo lateral, né? Então, no grupo lateral, nós temos vários núcleos aqui, né? Então, nós vamos ter aqui o anteriormente, nós temos o ventral anterior, né? Depois nós temos o ventral lateral, depois nós temos aqui o intermédio e depois nós temos o ventral posterior, que é subdividido em ventral posterior lateral e ventral posterior medial. Vamos começar primeiro analisando quem? O ventral posterior lateral. O ventral posterior lateral, ele vai estar relacionado com todas as informações de sensibilidade somática e visceral de tronco, membro superior e membros inferiores. Tá? Então vejam que aqui nós temos uma imagem que representa uma somatotopia, ou seja, uma topografia corporal, né? Essa somatotopia não existe só a nível de córtex sensitivo e motor, mas existe também a nível de núcleos talâmicos. Tá? Ou seja, todas as informações sensitivas relacionadas a membros superiores, tronco e membros inferiores vão chegar no núcleo ventral posterolateral, né? Somente ali. E vejam só, eu coloquei aqui, né, claro que alguns alunos já devem ter visto, né, as vias aferentes e eferentes, alguns alunos não viram. Então, para não complicar muito, né, os que não viram, eu coloquei os nomes, mas eu vou tentar simplificar de uma maneira bem fácil. Por exemplo, o leminisco medial. O leminisco medial, ele traz informações de tato epicrítico. Tato epicrítico é aquele que você consegue distinguir, né, os objetos. Propriocepção consciente, né, então é quando esta informação de propriocepção ela se origina ali a nível de articulações, tendões e músculos, né, só que ela é uma informação consciente. Nós temos também o trato espinotalâmico, que aí nós temos o espinotalâmico lateral e o anterior, né? E depois vão formar, né, o leminisco espinal, que vão trazer informações de dor, tanto dor aguda quanto dor crônica, temperatura, pressão mecânica e o tato protopático, tanto do somático quanto do visceral. Tá? Então vejam que o leminisco medial ele traz epicrítica e propriocepção consciente somente do somático, do soma, né, corporal. Pele, articulações, músculos. O espinotalâmico, né, ele já pode trazer tanto do somático quanto do visceral. Então, essas informações vão chegar aqui no núcleo ventral posterolateral. Né? Essas informações do ventral posterolateral vão especificamente para onde? Olha, para o giro pós-central, que é a área somestésica ou somatosensorial. Tá? Então, eles vão mandar essas informações referentes ali, né, às partes específicas de todo este giro pós-central. Como existe uma somatotopia no núcleo, existe também uma somatotopia na área somestésica. Então, este núcleo ventral posterolateral, como está relacionado a membros superiores, tronco e membro inferior, vai mandar então para essas regiões aqui, né, para essas partes aqui, né? A parte mais superolateral e medial, né? Interna medial do giro pós-central. Já o núcleo ventral póstero-medial está relacionado somente com a cabeça e informação de gustação. Então, todas as informações de sensibilidade da cabeça, independente se é uma propriocepção, independente se é dor, tato, pressão, temperatura, não interessa. Vai vir pelos nervos cranianos e eles vão chegar neste núcleo por um único trato, né, que é o chamado leminisco trigeminal. Então, toda a sensibilidade da cabeça vai chegar aqui no ventral póstero-medial. Só que, além de sensibilidade geral e
especial da cabeça, vai chegar também informação relacionada à gustação, lá do núcleo do trato solitário, né? E vai chegar então aqui neste núcleo ventral póstero-medial. E este núcleo ventral póstero-medial vai mandar também para o giro pós-central, mas para as suas áreas correspondentes, né? Então, da parte mais médio lateral e inferior, né, de todo esse giro pós-central. Então, correspondente, né, à face, à língua, né, à gustação, certo? Então, ele vai mandar para as áreas, né, para as partes correspondentes somatotópicas, né? Então, o mapa topográfico relativo à parte do corpo está tanto nos núcleos do tálamo, ventral póstero-lateral e ventral póstero-medial, quanto também no giro pós-central. E o que é mais interessante nós analisarmos também, por exemplo, o núcleo ventral póstero-lateral, ele está relacionado, né, com o tronco para baixo, vamos dizer assim. Só que a parte mais lateral deste núcleo está relacionado com quem? Membros inferiores. A parte mais central com o tronco e a parte mais medial com membros superiores, né? Tudo isso, né, separadinho no núcleo ventral póstero-lateral. E o ventral póstero-medial, né, nós temos aqui, né, a parte mais anterior, a parte mais posterior, a parte mais lateral, a parte mais medial. Então, a parte mais medial do núcleo ventral póstero-medial está relacionada com a gustação, língua, né? A parte mais lateral com a parte lateral e posterior da cabeça. Então, vejam que existe todo um mapa topográfico neste núcleo e vai existir também um mapa topográfico nesta área somestésica, no giro pós-central. Tudo bem? Ótimo. Então, a função desses dois núcleos, né, é a sensibilidade somática. É uma consciência precisa. Né? E lembrando que os núcleos do tálamo, eles não conseguem interpretar as informações, mas eles conseguem perceber as informações. Então, os núcleos talâmicos, eles percebem que uma informação chegou. Da onde? Do pé, por exemplo. Mas exatamente de qual parte do pé? E exatamente que tipo de informação que é? Qual a intensidade dessa sensibilidade? Que objeto causou esta sensibilidade? Então, aí já não é parte do tálamo. Aí já vai ser parte da área somestésica, primária e secundária. Mas o tálamo, ele percebe. Ele percebe que chegou uma informação ali. Não somente relacionada a informações sensitivas, né, gerais e viscerais, como qualquer outro tipo de informação, né? Gustação, visual, auditiva, né? Tá ok? Ainda do grupo lateral, nós temos o núcleo ventral lateral. Este núcleo ventral lateral, ele é um núcleo motor. Então, ele é um núcleo talâmico motor. Tá? Ou seja, os neurônios presentes neste núcleo ventral lateral são neurônios motores. E uma característica bem específica desses neurônios motores do núcleo ventral lateral é que eles são constantemente ativos. Constantemente ativos. Isso significa que, se eles são constantemente ativos, são eles que ativam a área motora primária, a área motora suplementar, pré-motora. Tá? Então, consequentemente, constantemente nós estaríamos realizando movimentos, né? Movimentos involuntários. Mas para que isso não ocorra, existe um mecanismo que bloqueia estes neurônios quando eu não quero fazer movimentos. Tá? Então, esses neurônios, eles controlam quem? A área motora primária e a área motora secundária, que é a pré-motora. Só que essas áreas motoras corticais, elas estão relacionadas com movimentos voluntários. Então, significa que, quando eu quero fazer um determinado movimento, esses neurônios do núcleo ventral lateral, eles deixam de ser inibidos, mandam informações estimulando essas áreas corticais, e aí sim eu consigo fazer um movimento. Quando eu não quero fazer movimento,
este mecanismo, né, que nós vamos ter uma outra aula somente sobre isso, eles inibem os neurônios motores deste núcleo ventral lateral e automaticamente eles não mandam informações para a área motora cortical. E automaticamente o movimento voluntário não é realizado. Por isso que nós conseguimos, né, permanecer imóveis, né, durante o dia ou até mesmo durante a noite, tá? Graças a este mecanismo que inibe ou desinibe, né, deixa de inibir estes neurônios motores do núcleo ventral lateral. Então vejam só, o núcleo ventral lateral ele vai receber informações do pálido medial, ou seja, né, núcleos da base. Tá? Mais precisamente, vamos dar uma resumida aqui para a gente entender. Então eles vão receber informações dos núcleos da base, que incluem também, né, a substância negra, que está modulando esses núcleos da base. Além dos núcleos da base, ele vai receber informações também do cerebelo, né, porque o cerebelo tem que mandar uma informação para este núcleo, e este núcleo estimular a área motora para fazer um movimento, mas já com essa informação do cerebelo. Uma informação motora já equalizada, já coordenada, para que o movimento saia coordenado, né, de uma maneira correta, lá para os núcleos motores da medula espinal e também núcleos motores do tronco encefálico. Este núcleo vai mandar informações para onde? Ó? Área motora primária, né, o córtex motor primário, e uma partezinha somente da área pré-motora, tá? Da área pré-motora. E também vai mandar informações para o estriado. Ele pode mandar também de volta informações da onde ele recebeu, né? Que é lá dos núcleos da base. Uma característica deste núcleo ventral lateral é que ele apresenta uma conexão com o ventral intermédio, que está relacionado, né? Vejam só, então este núcleo ventral intermédio vai apresentar neurônios também motores relacionados com quem? Com núcleos, com núcleos vestibulares e com núcleos motores dos músculos extrínsecos do olho. Então o que acontece? Conforme ele recebe uma informação, o ventral lateral, ele se comunica com o ventral intermédio, que automaticamente manda informações, né, para núcleos específicos, né, motores, que vão fazer com que os músculos do olho se movimentem, auxiliando então em todo esse movimento motor, né, para manter então aí tanto uma parte motora voluntária, quanto uma parte motora de tônus, de regulação de tônus muscular, né? Uma regulação de equilíbrio, né? Equilíbrio corporal. Tudo bem? Então a função do núcleo ventral lateral e do ventral intermédio é simplesmente motora. Só que o ventral intermédio ele tem uma conexão com os núcleos vestibulares e também com os nervos motores dos músculos extrínsecos do olho. Já o ventral lateral está relacionado com toda a parte motora, né, toda a parte motora de membros inferiores, tronco, membros superiores e músculos da cabeça. Tudo bem? Além dos núcleos ventral posterolateral e ventral posteromedial, que pertencem ao grupo lateral, lembrando que o posterolateral e o medial são relacionados com a parte de sensibilidade. Ainda do grupo lateral, nós temos o ventral lateral e o ventral intermédio, que estão relacionados com a parte motora voluntária, né, mandando informações aí para a área motora primária e uma parte da pré-motora. Nós temos também ainda, pertencente ao grupo lateral, o núcleo ventral anterior. Este núcleo ventral anterior, ele vai receber também informações lá do globo pálido lateral, ou seja, né, núcleos da base. Quando nós tivermos a videoaula de núcleos da base, ou quem já teve aula de núcleos da base, vai entender, né, o que eu estou falando. E também vai receber do cerebelo.
Só que este núcleo ventral anterior, ele vai apresentar também neurônios motores, só que essa informação ela vai exclusivamente, somente para as áreas pré-motora e suplementar, além de mandar de novo, né, para o estriado, ou seja, núcleos da base. Então, a função deste núcleo ventral anterior é motora. Né? Então, eles mandam informações para os gânglios da base, ou núcleos da base, que vão atuar sobre o movimento normal. Tá? Normal, natural. Tá? Melhor dizendo, não normal. Porque, tá? Movimento natural. E o movimento normal também, se a gente for analisar. Né? O movimento normal, quando não é, por exemplo, né, o indivíduo não apresenta, por exemplo, Parkinson ou Coreia. Agora, do grupo posterior, nós temos 3 núcleos, né? Que nós temos aí o núcleo pulvinar, o corpo geniculado medial e o corpo geniculado lateral. Então, nós podemos observar aqui, numa vista posterior, onde nós temos aqui o pulvinar, né? O corpo geniculado medial e o corpo geniculado lateral. Né? O núcleo pulvinar, ele vai ser um núcleo inespecífico, né? E também considerado de associação e de condução difusa. Este núcleo pulvinar, ele vai receber informações de córtex motores secundários, parietal, occipital, né, relacionados aí com a visão, sensibilidade geral ou somestésico e audição. Além de receber também fibras, né, do trato espinotalâmico, trigêmino talâmico, para a percepção da dor, da temperatura e do tato protopático. Lembrando que não é o tato epicrítico, então é aquele tato mais grosseiro. Este núcleo pulvinar, ele vai enviar informações, então ele vai associar essas informações e vai mandar essas informações para áreas corticais terciárias, né, que estão presentes lá no lobo parietal, no lobo temporal e no lobo occipital. Ok? Bem como também, né, para a área pré-frontal. Né? Então, uma área terciária lá do lobo frontal, que é a área pré-frontal. Então, a função deste núcleo pulvinar é integrar informações visuais, auditivas e somestésicas, garantindo uma interpretação de orientação espacial. Né? Então, eu dependo da visão, da audição e da sensibilidade corporal para originar, então, uma informação, uma capacidade de orientação espacial. E essa capacidade de informação, de orientação espacial, vai me auxiliar tanto na parte de locomoção motora, quanto na parte de equilíbrio e reflexos involuntários. Tá? Um outro núcleo que nós podemos ter, que nós temos aqui no grupo posterior, é o corpo geniculado medial, né? Que foi muito comentado, né? Que é muito comentado ali na parte de nervos cranianos. Este corpo geniculado medial, ele recebe informações referentes à audição do colículo inferior, pertencente ao teto do mesencéfalo, que ajuda a formar a lâmina quadrigêmea. Do corpo geniculado medial, esta informação ele vai para o córtex auditivo, através das radiações auditivas. Então, este corpo geniculado medial, ele é um núcleo de retransmissão, né, e um núcleo específico. Por quê? Ele vai enviar uma informação específica. Qual? Auditiva. Para onde? Córtex auditivo. Tá? Então, o geniculado medial, ele é classificado como núcleo específico e de retransmissão. Bem como o geniculado lateral, que também vai ser um núcleo específico e de retransmissão. Ele vai receber as informações do trato óptico, né, que estão vindo lá da retina, né? Então, só dando uma revisada: retina, nervo óptico, quiasma óptico, que é o cruzamento das fibras do nervo óptico. Após o quiasma óptico, nós temos o trato óptico. O trato óptico termina, então, no corpo geniculado lateral do tálamo. Estas informações visuais vão através das radiações ópticas para o córtex visual primário, né, que fica lá na área 17, né, de Brodmann, né, ali mais precisamente acima e abaixo do sulco calcarino. Né. Então, nós
tanto temos ali o cúneo, né, como nós temos ali o giro occipitotemporal medial. Tá? Então ele também a função dele é um relé de via sensitiva visual. Então, como eu já falei, ele é um núcleo específico e de retransmissão da informação visual. Do grupo medial, nós temos aqui o dorso medial, né? O núcleo dorso medial. Este núcleo dorso medial, ele vai estar relacionado com informações de memória e comportamento, né? Emoções, humor. Então ele vai receber informações de quais estruturas? Dos núcleos amidaloides ou do corpo amidaloide, relacionado com o medo, né? A percepção do medo, do perigo e também do prazer. Vai receber informações do hipotálamo, vai receber informações do córtex entorrinal, que pertence ali a toda a formação hipocampal e também ao lobo piriforme, que é a área cortical olfatória. Vai receber também informações do pálido medial, que é um dos núcleos da base, e recebe também informações vindas, né, pelo trato espinotalâmico, tanto lateral quanto anterior. Então, relacionado com dor, temperatura, tato protopático, tato protopático, dor aguda e dor crônica, né, tanto somática quanto visceral. E este núcleo dorso medial vai mandar informações para o córtex pré-frontal e giro do cíngulo. Só que essas informações é recíproca. Então, o dorso mediano, ele tanto pode enviar para o córtex pré-frontal e giro do cíngulo, como também pode receber essas informações do córtex pré-frontal e do giro do cíngulo. Então, o dorso mediano, ele é um núcleo inespecífico de associação e de condução difusa, tá? Então, a função dele está relacionado com informações de memória, expressões comportamentais, né? Emoções como um todo, tá, ok? Então, vejam que ele é um núcleo muito importante para fazer essa conexão, né? Tanto que da onde ele recebe, né? Núcleo amidaloide relacionado com as emoções, tanto emoções prazerosas quanto emoções negativas. Hipotálamo, né? Relacionado aí com a expressão fisiológica das emoções. Córtex entorrinal, que é o olfato relacionado com as emoções, né? Núcleos da base relacionado com parte motora, né? Do comportamento, né? Então vejam que ele está bem relacionado com essas informações emocionais e de memória. E nós temos o último grupo, né, que é o núcleo anterior, o grupo anterior. Este núcleo anterior, ele recebe informações, então ele mantém informações, uma conexão recíproca com o giro do cíngulo, pertencente ao sistema límbico, né, que é uma área terciária, responsável pela produção das emoções, pela elaboração das emoções, sonhos e comportamentos emocionais. Mantém uma conexão recíproca com o hipotálamo e também com os núcleos mamilares, né, do corpo mamilar, que estão relacionados também aí com a parte emocional e com a parte da expressão fisiológica, né, das emoções. Recebe também informações do hipocampo relacionado com a memória. Então, este núcleo anterior, ele está relacionado com processos emocionais, emoções como um todo, né? Igual, parecido com o dorso mediano. E também está relacionado com a aprendizagem e a memória. Isso significa que este núcleo anterior, ele é um núcleo muito importante para todo esse processo, né? Para toda essa via de consolidação da memória de curto prazo a longo prazo, não somente para tornar a memória de longo prazo, mas também para consolidar a memória de curto prazo ali a nível de hipocampo, né? E também com a aprendizagem, né? A aprendizagem, ela acontece através da memória. Então, este núcleo é um núcleo muito importante de toda esta via. Então, nós temos que entender que uma via, ela é formada por vários núcleos, por várias fibras, e cada
parte, cada subestação, vamos dizer assim, ela tem a sua função. Se uma dessas subestações forem lesadas, toda a via, ou seja, toda esta informação, ela vai sofrer um déficit. Tanto ela sensitiva, geral, né, somática, ou sensitiva visceral, ou motora, ou emocional, ou de memória, né, auditiva, visual, gustativa. Então aí nós temos esses núcleos do tálamo que fazem essas funções, não somente para retransmitir informações para o córtex cerebral e estruturas subcorticais, mas também para associar essas informações. Então alguns núcleos conseguem fazer esta interpretação, esta interconexão das informações dentro de uma única via. Aqui nesta imagem, né, eu deixei aqui para que depois vocês possam estudar em casa, né? Então aqui nós temos nesta imagem esquerda superior as abreviações de cada núcleo, né, do tálamo, e aqui nesta imagem à direita e inferior nós temos aqui cada núcleo, né, com uma flechinha chegando e uma flechinha saindo. Então da onde ele recebe e para onde ele manda, né? Então esta imagem ela facilita aí o entendimento de todos esses slides que nós passamos até agora. E aqui, por último, né, uma tabela aqui resumida, né? Então nós temos aqui o globo pálido, né, tanto medial quanto lateral, e o cerebelo vão mandar aqui para o ventral anterior e ventral lateral, que estão relacionados com áreas motoras do córtex. O ventral posterolateral recebe informações de sensibilidade, né, tanto de propriocepção consciente, tato epicrítico, tato protopático, dor, temperatura, pressão somática e visceral, e manda para a área somestésica, ou seja, lá no giro pós-central. E o ventral póstero-medial também vai mandar informações para a área somestésica, como também para a área gustativa cortical. E recebe informações tanto de sensibilidade geral somática e visceral da cabeça, como também de gustação, né, através do trato solitário, que vem lá do núcleo solitário, que está lá no bulbo, né, do tronco encefálico. Então aqui nós terminamos a primeira parte da videoaula de diencéfalo, onde nós falamos sobre o tálamo, né, os núcleos do tálamo e suas conexões. Espero que vocês tenham aprendido, né, tenham entendido aí sobre o assunto. Façam seus comentários, deixem sugestões, reclamações na descrição do vídeo, no meu canal do YouTube. E um grande abraço a todos e até a próxima videoaula, que será sobre hipotálamo.